E nesse momento eu convido a todos a assistirem à palestra ministrada pelo professor emérito, professor Milton Ferreira de Souza, intitulada Água Confinada, Importância Científica, Tecnológica e Biológica. Eu vou falar sobre um assunto que acredito, pelo menos para mim, é extremamente desafiante e, como vocês vão ver, tem, além do conteúdo científico maravilhoso, ele tem também o seu lado prático de aplicações. Tá certo? Então, acho que é uma oportunidade única para o Brasil. Não é... Bom, então, passa aí, meu filho, põe um pouco rápido. Isso, vamos lá. Bom, primeiro nós vamos então falar um pouquinho da água, só para as pessoas, muito rapidamente. Apesar do seu baixo peso molecular, a água é muito leve, a molécula d'água. É um líquido que lhe permitiu permanecer aqui na Terra e estarmos todos nós aqui nesse momento. Se não tivesse água na Terra, nós não estaríamos aqui. Tá certo? Apesar de suas pequenas moléculas, a água, HOH, é a mais complexa substância que conhecemos. Isto se deve às peculiaridades de dois átomos, o hidrogênio e o oxigênio. Próximo. Essa aqui é uma parte, na água líquida, devido à grande proximidade entre as moléculas, cada átomo de oxigênio pode manter ligações com 4 átomos de hidrogênio, apesar da relação entre o número de átomos de hidrogênio e de oxigênio ser de somente 2. Ele pode se ligar com outras moléculas, tá certo? Isso aqui é a grande virtude da água. Para que isso ocorra, é necessário que os átomos de hidrogênio estejam compartilhados com os átomos de oxigênio. Isso é que dá o caráter coletivo à água e ela deixa de ser um gás para ser um líquido. Quer dizer, é assim que numa sociedade também, quando ela consegue compartilhar coisas, ela vira uma nação. Quando não consegue, tá certo? Se pudesse representar bidimensionalmente, você veria que um oxigênio tem um hidrogênio ali, outro aqui, outro aqui. Isso é só para o pessoal entender, porque na realidade é um pouco diferente, eu vou mostrar na frente. Próximo. Quando a molécula de água está isolada, como num gás rarefeito, cada átomo de oxigênio liga-se somente a 2 átomos de hidrogênio. Agora, é o mundo da bigamia. Tá? Ela está bígama, esse oxigênio, tá certo? Entretanto, quando as moléculas de água se aproximam, imediatamente começa o compartilhamento dos hidrogênios. É o mundo da poligamia. A água é poligâmica, tá certo? Tal comportamento é chamado de ligações por ponte de hidrogênio. Na linguagem científica, esse compartilhamento é isso daí. São essas ligações extras entre as moléculas que criam os traços coletivos entre as moléculas de água. É como se elas se beijassem por um curto intervalo de tempo. É um beijo de 10 a menos 12 do segundo de duração. Quer dizer, ninguém nem viu que eles se beijaram, de tão rápido que é este beijo. E logo beija uma outra molécula. E desse inocente e curto beijar, é desse que resulta o grande amor que agrega as moléculas de água umas às outras, não permitindo que deixem a terra e acabem com o amor entre nós, pobres mortais. Agora vamos entrar na verdadeira, agora na dureza, tá certo? Em outras palavras, as ligações por ponte de hidrogênio são responsáveis pelo caráter coletivo das propriedades da água. Por exemplo, do gelo ser menos denso do que a água e assim permitir a vida nos oceanos. Se não fosse isso, o gelo ia para o fundo e não tinha vida nos oceanos. Então, esse fato de ter ligações de hidrogênio, dessa beijação, tá certo? É que leva ao fato dela poder... Ok, vamos para a próxima. Água real. O objetivo dessa apresentação é procurar saber o que poderá ocorrer se uma película de água ficar confinada entre 2 superfícies hidrofílicas. Superfície hidrofílica é superfície que é molhada pela água, tá certo? Tem substâncias que, por exemplo, um polímero normalmente não é molhado pela água, polietileno, etc. E outras substâncias são molháveis pela água. Então, se você tiver 2 superfícies, uma e outra aqui, e entre elas, tá certo, existir uma camada de água, aí você então encontra coisas excepcionais, tá certo? É o que nosso objetivo aqui agora. Próximo. Essa é o retrato real da água. Cada
Isso aqui é uma molécula d'água. Então, ela faz 4 ligações com outras moléculas e assim por diante aqui dentro, tá certo? Essas ligações entre os hidrogênios e os oxigênios têm essa ligação é de uma certa intensidade, que é expresso ali pelas energia por unidade por mol, tá certo? Então, quando essa ligação é oxigênio-oxigênio, tá certo? É 5 calorias por mol, mas tem uma que é com nitrogênio, de certos compostos que tem nitrogênio, que a ligação é mais forte, então a água vai preferir se ligar com esses compostos, tá certo? E outros aqui, com nitrogênio, se a ligação for assim, é só 3 e assim é só 2. Isso tem importância porque nós vamos ver daqui à frente. Ok, o próximo. Isso daí é a estrutura do material feito de palitinhos, tá certo? Esses palitinhos que são cristais, todos cristais, nessa forma de palitos. Eles podem ocorrer nessa forma ou placas. Nesse caso, ele está na forma de palitos. Para que esse material que está aí fique um sólido, é preciso que haja força de ligações entre os palitos. Senão, nada é feito. Viraria um pó de palito, tá certo? E ele não é isso, ele é um sólido, forte para cachorro, tá certo? Que nós fizemos, tá? Então, entre esses cristais ali, por exemplo, você está vendo, tem uma fresta, né? Aquela fresta é muito grande para o que nós queremos, mas ali está a água, tá certo? A água está ali. É ali que está a nanoágua, camadas de água entre os 2 cristais. Pois não, a próxima. Aqui então agora é o seguinte, é um corpo, aquilo ali é gesso. E esse gesso é hidrofílico, gosta de água. E o Brasil é rico em gesso. Por exemplo, tem montanhas de gesso lá em Pernambuco, e gesso é a substância que está na Europa, nos Estados Unidos e no Japão, substituindo a madeira na construção civil. Imagine o tamanho desse mercado. É um mercado brutal. Você vê, se você lê jornal, a economia é sempre avaliada nos Estados Unidos pelo nível da construção civil, tá certo? A construção civil hoje não se faz mais casa que vai durar 2 séculos, a casa é para uma geração. E aqui o que a gente vê é o seguinte, isso é um gesso que foi feito, se a gente põe um pouquinho de água só no pó, não fica nem uma massa, fica um pó úmido e compacta. Ele compacta, aí é esse daqui, logo depois que compacta, você vê a resistência está pequena. Aí agora você começa a secar, seca e ele chega numa resistência à flexão, essa resistência assim. Aquela resistência é muito maior que a do cimento. Se tivesse uma barrinha igual esse é muitas vezes maior. Quer dizer, é um material que tem uma resistência fortíssima, tá certo? Bom, e agora aqui tem o que acontece se a gente enfiar esse material, jogar ele dentro d'água. A água entra e, por pressão capilar, começa a abrir os cristais. Aí ele fica mais fraco. Então, é o seguinte, aqui são pastilhas que foram jogadas dentro d'água, a resistência fica fraca. Aqui, pastilhas jogadas dentro d'água, a resistência fraca. E essa aqui jogada dentro d'água. Aquelas lá são pastilhas, tá certo, que foram feitas e mantidas dentro da matriz de prensagem, de tal forma que os cristais entrassem mais em contato, ficassem apertadinhos. Então a resistência aumenta. E nessa aqui aumenta tremendamente, tá certo? Para você ter uma ideia, isso aqui é resistência à flexão, resistência à compressão é 3 vezes isso. É quase 120 MPa. Nenhum edifício do Brasil tem as colunas com resistência acima de 100 MPa. De modo que é um material excepcional, certo? Bom, então agora nós queremos saber, então secando, quando você vai secando, essa água que está entre os cristais vai evaporando, ele se junta aqui. Agora, essa água que fica presa ali no meio, quando ela tem uma espessura menor do que 10 nanômetros, menor do que 1 nanômetro, tá certo? 10 angstrom, quer dizer, 10 moléculas d'água, ela muda as propriedades. Ela agora você não consegue mais evaporá-la. Você pode deixar lá no forno que ela não evapora. É a mesma coisa como celulose, que também é ligada por essas ligações de hidrogênio.
Uma fibra de celulose você não consegue abrir, uma fibra de celulose tem 25 microns, e as fibrilas têm nanômetro também. Você não consegue abrir secando, não seca, não tem jeito. A força de ligação é tamanha que destrói a fibra, quebra primeiro a celulose e não saiu de lá, tá certo? Que é o que acontece aqui. Esse material, no fundo, ele é igual à celulose. O comportamento é o mesmo. Nós já fizemos tudo isso com celulose também. Então, isso aqui é o processo de produção que é único no mundo, porque ele serve também para uma coisa chamada fosfogesso. Fosfogesso é um produto, subproduto da produção de adubos, que o Brasil tem milhões de toneladas, é um estorvo, inclusive ecológico. A quantidade de fosfogesso que existe no Brasil daria para cada pessoa uma casa de baixo custo, poderia resolver o problema da habitação. E nós estamos fazendo isso. Para demonstrar que nós não acreditamos, que nenhum empresário vai ficar acreditando no que eu estou dizendo, nós estamos fazendo uma casa, está quase pronta, bonitona de gesso, tá certo? Super bonita. Você vai ficar pronto mais em 2 meses, tá certo? Bom, então esse é o processo. Esse processo nós patenteamos no Brasil e no exterior, porque nós acreditamos que ele vai ter importância internacional, por causa do uso generalizado que está ocorrendo no mundo. A Saint-Gobain comprou uma empresa de gesso inglesa e pagou 60 bilhões de dólares. Então não é uma brincadeira, não? É porque o cara acredita, o pessoal estudou e acredita que a Saint-Gobain é uma empresa bem profissional, bem rica. Então vamos passar para o próximo. Agora aqui está o erro, para mostrar que naquelas pastilhas, o que está lá são água, então ela tem que ser susceptível àquelas moléculas que vão lá e destroem as ligações de hidrogênio. Se botou uma molécula lá que destrói a ligação de hidrogênio, a resistência mecânica tem que cair. Então, o caso típico, por exemplo, é essas bolinhas vermelhas aqui, que se refere ao lítio. Lítio é um átomo muito pequeno, tem um campo elétrico imenso na sua superfície e vai lá e estraga a ligação hidrogênio. Você vê, conforme a gente vai aumentando a quantidade de lítio, vai piorando a resistência mecânica. Agora, se a gente dopar com potássio, que é um rio grande, que não perturba as ligações de hidrogênio, a resistência até sobe. Ali ela sobe, a subida é porque muda um pouquinho a microestrutura, fica mais plaquinhas. E aqui, tá certo? Isso aqui é sódio que tem um raio quase semelhante ao do lítio, tá certo? Ele também, e agora aqui, que é um cri-cri, tá certo? É uma substância que dimetilformamida, que é ávida ela compete fortemente, é a mais violenta. Você vê que ela destrói tudo com um tiquinho só, tá certo? É bem pouquinho. E esse aqui é acetona. A acetona também faz a mesma coisa. O oxigênio da acetona é capaz de segurar os hidrogênios. Então é o seguinte, isso aqui é uma prova de que as ligações que estão lá são ligações por pontes de hidrogênio em água confinada, quer dizer, água entre 2 superfícies, assim aqui. Essa água é o adesivo, não precisa cola para colar, nada, é pura e simplesmente água. Do ponto de vista ecológico, não existe melhor solução. Não tem nenhum produto químico, nada. Portanto, esse material é inteiramente reciclável. Você chegou lá, não está satisfeito, puff, tá certo? Seca ele de novo, ele vira novamente o mesmo material e você pode construir de novo, tá certo? Não é como o cimento. O cimento é o maior poluidor do mundo, a produção de cimento, depois dos automóveis. O maior gerador de CO2. E não é reciclável, tá certo? Quer dizer, se você fizer uma construção civil baseada nisso, você não tem refugos, tá certo? Agora vamos ver uma coisa excepcional que a gente descobriu aqui. A próxima. Esse aqui é o que acontece com o material desse, um seco, que é esse aqui de cima, ó, o pretinho, e um molhado, esse daqui, quando a gente esfria, vai esfriando, 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 aí existe, você sabe que a água gosta de se congelar, mas a água confinada é uma coisa ainda que não está totalmente entendida. Então existe previsto, inclusive para um cientista que o professor, esqueci, ele estava aqui agora na mesa redonda da Federal,
trouxe ele aqui, Angel, tá certo? Que é o papa dessas transições de fases em fase vítrea, ele previu que teria uma transição em menos 45 graus, que é exatamente onde ocorre isso aqui. E também é onde essa aqui começa a subir, tá certo? Então, essa transição de fase, de acordo com as contas do professor Angel, que é teórica, essa transição seria uma transição de fase frágil forte. Aqui deu a transição, mas invertido. Como vocês veem, ela sai de forte para frágil, tá certo? Aqui ela está fraquinha e ali ela está forte. Agora, quando é água, quando está aberta, está cheio d'água, aí dá com a teoria dele. Você pode ver que aqui tem uma outra transição de fase, que aqui é forte e aqui é fraca. Só que ali, quando você tem a água entre esses dois cristais, tem uma parte que é água, mas tem a que está bem pertinho da superfície, já é confinada. De modo que, então, senão essa curva aqui deveria ser assim aqui, ó. É aquele bocadinho que faz essa perturbação. Então, esses resultados são resultados únicos no mundo. Nunca foram apresentados em lugar nenhum, porque a nossa preocupação primeiro foi proteger os nossos resultados, porque isso é uma coisa que eu reconheço que tem uma importância tecnológica muito grande, aonde a gente pode ter vantagem. Agora, para que isso serve também? Para a biologia. Quer dizer, grande volume de pesquisas hoje. Se a gente quiser saber para onde vai a física para explicar a biologia, esse é que é o caminho. Se você quer trabalhar para o futuro, como às vezes muita gente recomenda, eu também acho que seja correto, você não pode chegar agora aqui e começar a competir com os semicondutores, com os americanos, né? Eles já têm tudo, máquinas, o diabo, um conhecimento brutal, e você não pode sair daqui fazendo experiênciazinhas que nunca vai alcançar. Você tem que se preparar para pegar o cara aqui na curva, não é isso? É como um atleta, né? Ele não vai disputar a Olimpíada com quem, se ele não treinou antes, tá certo? Tem que ter treino para fazer isso. Então, o efeito da água para a conformação das proteínas, porque a proteína tem uma parte que é hidrofóbica e outra parte que é hidrofílica. E esse comportamento da água é tão estranho que as pessoas não entendem ainda, e a quantidade de trabalho na literatura é imensa, tá certo? Se você tiver água e você corta assim, imaginariamente aqui, tira um slice dela, que tira uma fatia, tá certo? Aquela água ali tem comportamento diferente, que você tirou as companheiras de cá, tá certo? Quer seja hidrofóbica, quer seja hidrofílica. Pode ser um plástico, dividir com plástico, tem propriedades diferentes, tá certo? Então, esse negócio é uma coisa difícil de ser estudada, porque normalmente se estuda dentro de poros muito pequenos, dentro de sílica com porosidade muito pequena, quase todos os trabalhos, usa equipamentos caríssimos que são de fratômetros de nêutrons, tudo isso, né? Não sendo um espalhamento de nêutrons, que aqui nós nem fazemos isso no Brasil. A nossa experiência é um negócio que vem direto, que é uma experiência mecânica. Nós não usamos nada de caro, zero caro. É simplesmente, tá certo? Uma prensa da escola de engenharia. É lá que nós vamos medir. Nós medimos as resistências. Agora ali tem um monte. Por que eu fui fazer aquela experiência, né? Logo com aquela lá, porque nós pensamos nas experiências antes. E eu nem fiz quase todas. São meus alunos. Eles vão falar e faz isso, tá certo? E aí cobra do cara, né? Aí você fica descobrindo quem são os alunos que levam a sério, que tem garra, vai lá e faz, tá certo? Essa é uma experiência chata de fazer, porque você tem que escolher vários líquidos para ter a temperatura certa, congelar, esperar ter equilíbrio térmico, e depois vai lá na prensa e mede, tá certo? Quer dizer, você vê que isso aqui é uma coisa que não tem argumento que possa combater, porque é o seguinte, não é só aqui, tudo isso aqui está abaixo, tá certo? Não é, lá está alto, tá certo? Então, ali está alto, aqui está baixo, tá certo? Tem uma transição de fase. E transição de fase é uma das coisas mais que os físicos gostam, né? Porque é uma mudança radical na estrutura. Quer dizer, essa água que está confinada, ela tem um comportamento diferente do resto da água, tá certo? Que não está entendido.
Então, é um assunto interessante para os físicos que sabem fazer teoria, especular um pouco sobre ela, tá certo? Bom, então, o que nós fizemos foi escrever várias patentes para cercar isso por todos os lados, juntamente com uma pessoa que trabalhou vários anos numa empresa que só gerava, na IBM. Ele trabalhava na divisão de patentes lá, tá certo? Aí você vê, quando ele escreve a patente, é tão diferente do que nós escrevemos, o negócio fica muito mais cercado. É como jogar no bicho. Nós aqui jogamos no bicho e cerca o bicho pelos 7 lados. Uma patente você tem que fazer tudo isso, tá certo? Senão daqui a pouco você fez e perdeu tudo, não adianta nada, tá certo? Bom, então para isso, o que nós fizemos? Constituímos uma empresa, tá certo? Que é um sonho essa empresa, tá certo? Mas vamos sonhar, eu não vou perder nada, eu não trabalho em lugar nenhum, tá certo? Eu não tenho expedientes por fora, eu só trabalho na universidade, eu não ganho dinheiro em outros lugares, nada disso, não faço nada disso, não é, Milton? Meu filho está ali, tá certo? Ele nunca ia dizer que não, tá certo? Aí então, nós gostamos disso daí, nós gostamos de fazer pesquisa, mas nós também temos responsabilidade, sabemos o seguinte, que para manter pesquisa num país pobre como é o Brasil, tem que entender isso, o Brasil é um país pobre, muito pobre, tem que ter retorno. Não é impossível você chegar e botar tanta gente, tantos doutores, tantos, e não ter nada, não sair nada desse treco. Tem que sair, tá certo? Tem que sair, a universidade não é para a gente se encostar. Eu não ganho nada da USP, eu só tenho o meu salário, que eu me aposentei, para poder fazer isso cedo. Eu não viso nenhuma ascensão na burocracia universitária, que eu já conheci bastante, tá certo? Então, nós temos uma quantidade enorme de resultados, mas esses são os mais bonitos, principalmente esse gráfico que está aqui. É uma beleza, tá certo? Então, é um artigo que a gente pode botar no Nature, certamente, tá certo? Então, agora nós temos que pensar do que nós queremos. E isso eu só decido junto com aquele cara ali, ó. Ali, ó. Aquele ali, tá certo? E cadê o outro? Olha lá, aquele lá, o japonês lá, tá certo? Eles são alunos de doutorado, são esses alunos diferenciados da Escola de Engenharia. A Escola de Engenharia tem muitos alunos diferenciados. E aí, se você incorporar neles um pouco de ciência, aí você tem uma grande combinação. Por exemplo, as pessoas que conduzem as coisas lá da Opto, o Mário, era um aluno da Escola de Engenharia. Né? É excepcional o Mário. A Opto não é só o Jarbas. O Mário é um grande crânio. É o homem que mais vende na Opto, porque a Opto é um sistema especializado de vender. Tem um escritório de venda, cuida dos seus clientes e prospecta sempre novos clientes. Quando encontra uma perspectiva, quem vai lá conversar é o Mário. E o Mário é um poço de conhecimento e todo mundo adora, né? Então, ele é o cara que acaba sendo o melhor vendedor dos novos clientes, tá certo? Então, eu insisto com muita empresa que tem que ter escritório de vendas em São Paulo. Isso é, por exemplo, umas coisas, se você quiser ajudar empresas de alta tecnologia, subsidia um escritório. Eu fui do Sebrae há um certo tempo, quis fazer isso, botar um lugar lá só, mas aí os caras queriam encher de bombear o projeto, sabe? Eu fiz as contas, dá uns $500 mil, o cara queria botar $5 milhões. Não, isso é roubo, tá certo? Não quero mais. E não foi feito, tá certo? Mas era bom que tivesse, para ajudar as empresas daqui, um sistema que ajudasse a comercializar. Então, aquilo lá é uma transição de fase, na água confinada. Quem quiser ver alguma coisa, é só entrar no Google, tá certo? E escrever Confined Water, e sair de baixo, que chove. Bom, alguém quer fazer alguma pergunta? Não tenha medo de fazer perguntas. Água, é só água. No máximo você pode receber um pingo d'água. Porque a quantidade de água que fica envolvida nisso é uma mixórdia, tá certo? É uma mixórdia, porque é uma película de 1 nanômetro, tá certo? 1 nanômetro é 10 a menos 9 do metro.
tá? Na superfície das partículas. Questão de água, Isso, Bom, se ele for encharcado, a resistência que ele resta já é muito alta, tá certo? Mas é fácil não encharcar, tá certo? Basta você pintar a superfície. Nós fizemos, para a nossa segurança, primeiro uma parede lá dentro da empresa. Nós temos uma empresa, que é uma empresa, um galpão que nós alugamos. E lá nós fizemos tudo isso, fizemos paredes, tudo, inclusive nós bolamos para a parede nunca ter rachadura. Coisa que você sabe que na engenharia civil tudo racha, tá certo? Não racha. Nós fizemos, tem quase 10 meses está lá. Foi a primeira coisa que a gente fez. Nós fomos analisar por que racha. E aí tomamos as medidas para que não rache. E não racha, tá certo? Está lá inteirinho, tá certo? Isso é um grande, quem faz painel de cimento, o grande problema é que fica abrindo tudo depois, tá certo? No nosso caso não racha, tá certo? Nós já fizemos, está lá o nosso, nós estamos registrando patente disso também, que serve para muita coisa, né? Tá? Então, mas você pode pintar e mesmo se encharcar, não vai cair, tá certo? O custo, como o cimento, o processamento do cimento é muito demorado, né? Porque você tem que misturar, esperar, reagir, aquelas coisas todas. O custo, nós estamos fazendo a casa com um dos objetivos de levantar os custos detalhados, para quando for poder negociar, oferecer, saber números. Tá? Mas a perspectiva é de ser muito baixo, porque o gesso é de zero, o custo não é zero, é o transporte. Tem que trazer de Santos para São Paulo, só. Agora, no Nordeste, tem minas enormes de gesso, que o Brasil exporta. Bruto, quem toma conta são 3 empresas, 2 francesas e uma alemã. Tudo hoje é explodido. Onde vem aqueles peixinhos, sabe? Não tem aqueles peixinhos assim? Inclusive, eu já dei uma palestra no Instituto de Geociência, explicando como é que se formou o depósito. Pelas nossas experiências, nós já vimos o seguinte: eu não preciso nem hidratar nada disso. Se eu pegar um bocado de gesso, umedecer e prensar, ele fica duro, porque fica com a água entre os cristalzinhos, fica espetacular. Pode ficar até transparente. Não é, Herbert? A granulometria não é importante. Não, porque o fosfogesso, a diferença é que ele não, com o método tradicional, ele não endurece. Tá certo? Porque tem uma área muito grande, área específica, o tamanho das partículas, e põe água demais para ele ficar uma papa, né? Porque esse método de tornar o gesso papa vem desde os egípcios, tá certo? Nunca mudou. Nós fomos os únicos que tivemos coragem de fazer essa experiência. Não é? Bom, já que fica ruim, surgiu de um indivíduo que chegou lá para mim e disse assim: professor, o senhor que gosta de fazer pesquisa, eu tenho aqui esse material que ele não endurece, é um gesso que não endurece. O senhor sabe por quê? Eu disse: não, eu não sei nada. Nós vamos procurar para saber então. Aí botei um aluno, iniciação científica, e dentro de uns 3 meses a gente estava sabendo o que era. Só foi medir área específica, olhar o tamanho de grão no microscópio, essas classificações aí corriqueiras. E aí depois, então, se é a água que está fazendo mal, vamos tirar a água, né? E mandei fazer. Vai lá e prensa, certo? O pó umedecido só. A gente já tinha tido uma experiência, não com gesso, com outro material, né, Herbert? E aí, ficou uma beleza. Parece seda, é um negócio espetacular. Você passa a mão, lisíssimo. É uma beleza. Só você vendo. Não há quem não... Nós fazemos placa com painéis com 1,20 m por 60 m, mas pode fazer de vários tamanhos. Inclusive, existe grande perspectiva de usar na indústria de móveis. E como ele é hidrofílico, e a celulose é hidrofílica, você pode fazer mistura de celulose com gesso, faz ele ficar mais leve. Nós temos até lá um pequeno móvel já feito assim. Mais perguntas? Então é o seguinte, se a pessoa estiver querendo saber mesmo, é só entrar lá no Google, botar Confinement Water e botar mais Phase Transition. Pronto, tá certo? Aí aparece essas coisas todas. Um monte de gente, tá certo? Vários artigos na Nature, tudo em revista boa. Porque a água é o grande desafio para o homem, tá certo? Agora, entender para aplicar na biologia. Inclusive, fazer
determinação de estrutura com raio-x. Mas não é só gesso, qualquer outro cristal hidrofílico serve para fazer essas experiências. Quer dizer, nós fomos os primeiros a não fazer dentro da sílica, né? Mas os resultados são todos coerentes. Hã? Já, com fibra de polivinil álcool, que é bem hidrofílico. Polivinil álcool, já. Aceita. Agora, o interessante é com celulose. Você pega um pouco de fibra comum, de papel, e põe um pouco de nanocelulose, que são fibrinhas. Aí, então, quando você abre uma fibra, você transforma aquilo numa coisa coletiva, não é? E quando a fibra tiver tudo dentro da fibra, ela não vê os outros. O número de ligações por unidade de área é pequeno. Quando abre e mistura com a celulose, pronto, dá uma prensadinha e fica forte pacas, tá certo? É um super papel. E você, por exemplo, poderia fazer uma parede de celulose. Só que não é conveniente porque pega fogo, né? A ideia é não pegar fogo, porque o custo nos Estados Unidos da casa ser de madeira, por isso que está sendo trocada, é imenso por causa da segurança. Você tem que ter corpo de bombeiro em quase tudo quanto é lugar, tá certo? Agora, uma das coisas que nós aceitamos é sócio na nossa empresa. Não, sócio com duas... Hã? Aí pode ser sem ideia nenhuma e totalmente ignorante, mas com dinheiro, ou o contrário, se for uma pessoa inteligente. A Opto foi feita assim. Eu distribuí muita ação da Opto, inclusive para funcionário, porque no início a Opto falia quase toda semana, né? A gente não tinha capital de giro. Aí, então, para não perder os melhores, dava ações. O Mário, eu levei um mês para convencer o Mário de que numa sociedade anônima, se falir, quem é punido é só a diretoria, não os acionistas, tá certo? Aí, pronto, quando ele se convenceu, ele aceitou as ações, mas não aceitou nenhum cargo de direção, né? Tá certo? Então, é o seguinte, mas funcionários também, agora tem alguns que me encontram na rua e dizem, mas professor, que coisa, tá certo? Como é que eu fui vender as ações que o senhor me deu? Ele ficou com medo e vendeu, tá certo? E teve outros sócios da empresa que foram comprando, tá certo? Tá? Nós tivemos também como acionista um indivíduo muito rico, né? E ele acabou de sair recentemente, o Jarbas comprou a parte dele. Porque era só um cara de capital, sabe? Só via as coisas não via do jeito que a gente vê, tá certo? Então... Como? Patenteado no Brasil e fora. Só que é caro pra caramba patentear no Brasil. Fora, né? Mas aí você entra primeiro, você tem um tempo. Você entra no PCT, aí tem um ano e não sei o quê, aí a pancada nisso você gasta 20 mil. Aí entra no PCT. Aí no PCT leva um bocado de tempo, tá certo? Se você não apressar. E nós não queremos apressar nada, tá certo? Nós queremos que seja bem devagar para a gente poder respirar. Tá? Ok? Não tem ninguém mais tem dúvida? Pergunta? Tá? A maneira de ver, eu dei a maior dica, porque isso você nunca teria essa palestra em nenhum lugar do mundo. Ensinamos todos os macetes. É só você pegar e fazer. Se você tiver um cristal transparente, bonito, quiser colar, você pode fazer, é só comprimir, tá certo? Pegar o pozinho, comprimir, deve dar para fazer uma infinidade de coisas, tá certo? A quantidade de experiência que tem para a gente fazer realmente é infindável, tá certo? Muito grande, tanto que tem o Paulo ali também trabalha nisso, na parte ótica, tem gente trabalhando na ressonância nuclear magnética, tem outro que está trabalhando com spin, spin eletrônico, tá certo, EPR, e tem outra pessoa que está fazendo a parte elétrica, né? A gente pode também ver essas coisas todas pela condutividade da água que está, porque o cristal, pela grande felicidade, o cristal não é condutor. Então, quando você mede a condutividade do cristal, não dá para a gente ver com os nossos instrumentos. Então, quando você mede uma condutividade, está medindo da água, tá certo? Aí você vai vendo o tempo de relaxação da água, vai caindo drasticamente conforme você seca.
né? Porque não é a resistência que você deve medir, é o tempo de relaxação, né? Que é a condutividade mais a constante de elétrons. Aí, eu acho que eu estou satisfeito, estou feliz da vida, viu, com isso daí. Certo, então? Então, não havendo mais perguntas, eu agradeço a presença de todos, o apoio todo que me deram, estou muito feliz da vida, tá certo? E espero que a gente continue trabalhando, tá certo? E algum dia mais tarde a gente venha nos reunir, né? Aqui no céu ou na terra, para tratar desses assuntos outros, tá? Muito obrigado, tá? Muito obrigado. Isso é do Zílio. Cadê o Zílio? E assim damos por encerrado o simpósio, lembrando da inauguração do prédio e Centro de Pesquisa Milton Ferreira de Souza, nas dependências da Opto, e um coquetel também que será realizado no mesmo local. Em nome do Instituto de Física da USP São Carlos, agradecemos a todos e convido-os agora, em pé, a aplaudirmos o professor emérito Milton Ferreira de Souza.